Olá, hoje eu vou trazer aqui as questões da prova de modulares e simulações de processos 1, isso é do professor William. Eu me chamo Maria Clara e eu vou explicar as questões e como elas foram feitas. A questão 1, ela tem o objetivo de determinar as vazões. Então, o principal problema dela é que tem uma mistura de correntes, que é muito comum na indústria, onde diferentes correntes de matéria-prima, elas se conectam dentro de um reator ou de um processo. Então, o nosso problema é determinar essas vazões desconhecidas. Então, aqui, esse aqui foi o código que eu usei para determinar a matriz inversa. Essa aqui é a matriz inversa e essa aqui é a matriz dos vetores dos termos dependentes, onde eu obtive as vazões. A gente consegue ver que tem uma vazão negativa. O que isso quer dizer? É uma interpretação física que a gente faz, que em um processo real, isso indica que o sentido da corrente não corresponde ao comportamento do sistema ou que tem alguma inconsistência nos dados do balanço. Então, antes de tomar qualquer decisão operacional, seria necessário revisar os dados da entrada e verificar os equipamentos, confirmar as hipóteses adotadas. Enfim, esse aqui foi o método indireto e aqui, pelo método direto, os mesmos valores. Aqui eu coloquei uma conclusão. O resultado indicou uma vazão negativa para a corrente F3 e, na prática, isso significa que o fluido está expondo no sentido oposto ao que adotamos pelo modelo. O que eu tinha falado antes, que em um processo real, o sentido da corrente não corresponde ao comportamento do sistema. Então, ela não está entrando no sistema, ela está saindo do sistema. Esse tipo de inconsistência física geralmente aponta algum erro nos dados experimentais e na formulação do balanço. Para corrigir isso, o ideal é revisar os dados de entrada ou ajustar o modelo usando otimização com restrições para garantir que todas as vazões sejam positivas. Agora, na questão 2, também é uma questão de balanço, mas dessa vez é uma questão de balanço de energia. O objetivo da questão 2 é determinar a temperatura de saída do nosso sistema, considerando troca de calor com o ambiente e consumo de calor e geração de calor. Então, pelo fato de ser um balanço de energia, teve uma equação não linear com resolução do balanço, eu utilizei o método de Newton-Raphson para encontrar a raiz, que no caso vai corresponder à temperatura de equilíbrio do nosso processo. Esse aqui foi o código que eu utilizei e foram usados como chutes iniciais as temperaturas de 200, 300 e 400 Kelvin que foram sugeridas pelo professor. E o método convergiu para todos os chutes para a mesma temperatura, que foi de 304,72 Kelvin. Então, a resolução que a gente tem é consistente e vai ser independente do chute que a gente utilizou. Então, a gente observou também que foram realizadas duas interações para atingir o nosso resultado. Porque a função possui, por mais que ela seja não linear, por isso que eu usei o método de Newton-Raphson, ela tem um comportamento quase linear na região analisada. Porque o método ele apresenta uma convergência quadrática quando o chute está próximo da solução. Porque a gente consegue ver que os chutes eles são, de temperaturas eles são próximos da temperatura de saída que a gente conseguiu. Então, na prática, é um cálculo importante para conhecer a temperatura de operação, que vai permitir, vai garantir a segurança do nosso processo e evitar, por exemplo, superaquecimento do nosso equipamento. A terceira questão é uma questão que fala sobre sensores. Então, a gente tem numa indústria sensores que capturam dados de produção em uma certa quantidade de tempo. Esses dados eles são dados discretos e sujeitos a oscilações. Então, o nosso objetivo é calcular a nossa massa utilizando o método de Simpson. Aqui, esse foi o código que eu utilizei, que deu um valor de massa acumulada de 60,33 kg. E, fisicamente, esse valor vai representar toda a produção acumulada no intervalo de tempo de 4 horas, que é o que a questão pede. Então, vai ser uma informação crucial, né, para avaliar a produtividade e o rendimento do processo, além do nosso planejamento da produção, né. Então, também foi adicionado um ruído gaussiano aos dados para simular as incertezas. E quando a gente vai comparar os resultados, se observou pequenas variações dos dados, que não vão alterar o valor da nossa integral. Por fim, a quarta questão, o objetivo dela vai ser calcular, medir como a concentração do reagente vai variar de acordo com a mudança do tempo, de acordo com a variação temporal, até atingir o regime estacionário. Então, aqui. Então, aqui, eu trouxe esse gráfico. Inicialmente, né, eu utilizei o método de Euler. E observando o gráfico, a gente percebe que a concentração parte do valor inicial de mais ou menos 0,5 mol por metro cúbico, né? E vai aumentar gradualmente até atingir aproximadamente 1,6 mol por metro cúbico, que vai corresponder ao nosso estado estacionário. E fisicamente o que isso significa? Significa que após o início da operação, ou pode ser após mudanças nas condições do processo, o reator ele vai precisar de um tempo para se estabilizar até que a entrada e o consumo do reagente se equilibre. Ou seja, vão para o estado estacionário. Aqui tem o uso de outro método, o mesmo problema resolvido por outro método, que é o método Kundt-Kutta de quarta ordem. Então, o comportamento é bem semelhante, só que nesse método ele vai fornecer uma aproximação mais precisa da solução, porque ele vai calcular a inclinação da curva em diferentes pontos. Então, assim como no método de Euler, o estado estacionário foi encontrado aproximadamente em 1,6 mol por metro cúbico. Então, isso garante a nossa consistência da simulação. Aqui é um gráfico exclusivamente comparativo, né, dos dois métodos, então a gente consegue observar que ambos os métodos eles vão convergir para o mesmo estado, que é o estado estacionário, mais ou menos no mesmo ponto. E só que durante o regime transiente, a gente consegue ver que tem uma pequena diferença entre essas curvas, né? Porque o método de Euler ele vai apresentar um erro maior, porque utiliza a inclinação no início de cada intervalo, e o Kundt-Kutta vai utilizar 4 estimativas da inclinação. Então, essa diferença, industrialmente falando, pode ser muito importante em processos que são muito sensíveis. Agora, aqui eu trouxe outro gráfico, que é o erro em relação ao passo de integração. Então, eu comparei o erro numérico para diferentes tamanhos de passo. Então, a gente observa que conforme o passo de integração diminui, o erro dos dois métodos também diminui.
Só que o erro do método de Runge-Kutta reduz muito mais rapidamente, né, que é essa linha alaranjada, muito mais rapidamente que o método de Euler. E esse comportamento confirma, né, a teoria que a gente estuda, que o método de Euler possui um erro de primeira ordem e o método de Runge-Kutta um erro de quarta ordem. Na prática, isso significa que o método de Runge-Kutta consegue fornecer dados mais precisos, mesmo utilizando passos relativamente maiores. É isso, muito obrigada